What's your favorite scary movie? O Macaco é um novo filme de terror produzido por James Wan, dirigido por Osgood Perkins, que fez Longlegs e baseado no conto de Stephen King. Parece a fórmula perfeita para dar certo, certo? Oh, será que não? Deu certo sim, galera. É um filme com humor ácido e mórbido, estilo Desventuras em Série, que traz muito uma crítica social em relação à insensibilidade com a morte. É um terror extremamente violento, com mortes bem sangrentas, que me lembraram um pouco o estilo lá de Premonição. É um filme muito bom e extremamente divertido. Se vocês ainda não me conhecem, prazer, sou Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede, onde trago muitos conteúdos sobre filmes de terror, desde notícias, críticas e curiosidades. Se vocês são fãs de terror e curiosos sobre o gênero, se inscrevam no canal e dê um like nesse vídeo e bora para a crítica completa de O Macaco com spoilers. O filme tem como protagonista Hall, que junto de seu irmão gêmeo Bill, quando eram crianças, encontram um macaco com um tambor no porão de sua casa. Assim que eles giram a chave nas costas, pessoas começam a morrer inesperadamente e de forma bizarra. E 25 anos depois, eles precisam lidar com o retorno do macaco, que não é um brinquedo, mas algumas reviravoltas. Como eu disse para vocês, esse filme é uma adaptação do conto de Stephen King, mas eu vou analisar o filme como ele é e não como a adaptação, só para esclarecer isso aqui para vocês. Mas, sinceramente, eu tava morrendo de medo do Macaco ser mais um filme de terror que parece promissor, em que a gente cria certas expectativas e o resultado final ser decepcionante, focando mais no drama do que no terror, porque esse filme envolve dramas familiares. Mas ainda bem que não aconteceu aqui nesse caso. Há alguns dramas, sim, mas o filme foca bem no terror e no humor ácido, que se torna uma mistura muito inteligente. Esse humor ácido é muito utilizado nas mortes, que são divertidas por serem bizarras demais. E a morbidez do filme é proveniente de como a morte é retratada como algo banal, algo do cotidiano, principalmente do diálogo da mãe dos garotos, dizendo da forma mais tranquila possível que todo mundo morre, ela vai morrer, os garotos também vão morrer. Assim, não deixa de ser verdade, mas falar isso para duas crianças que acabaram de ir no funeral da babá deles é no mínimo estranho. E o Bill se torna tão acostumado em pessoas morrerem ao seu redor que ele nem quer tirar mais o terno de funeral dele, já que ele não vê motivo para isso, porque assim, ele já fica preparado para o próximo a morrer. A gente ri nessas situações do filme, mas isso não deixa de ser bem triste, bem lá no fundo. A pessoa já perdeu tanta gente que fica insensível em relação à morte e ele ainda usa o macaco e sai matando mais e mais e mais e tá nem aí pra isso. Metade da cidade morre e tanto ele quanto o Hal ficam: poxa, você matou metade da cidade? Isso é dito com tanta naturalidade. E essa insensibilidade não é somente do Bill, não, mas da maioria dos personagens, como o Hal, que vê as pessoas morrendo na frente dele e, ok, mais um morreu. Duas mulheres explodem na cara dele, ele fica cheio de sangue, mas age normalmente. Também temos isso com a cena da Bárbara, que vai contando que, naquela semana na cidade, todo dia morria alguém. E ela conta com uma naturalidade quem morreu, quando morreu, como morreu, como se fosse uma conversa natural do dia a dia. Ela nem se importa com quem morreu, nem fica abalada e até brinca com as mortes, dizendo que as pessoas fizeram pluf, morreram, sumiram. E quando os policiais retiram o corpo explodido dela da casa, temos umas líderes de torcida gritando com seus pompons assim que o corpo aparece. E ainda no final do filme, com metade da cidade morta, elas ainda estão lá gritando. Eu senti que essa parte do filme, em relação à insensibilidade dos personagens, em relação à morte, é uma crítica social de que atualmente somos tão bombardeados,
pela mídia e pelas redes sociais com tanta morte e violência que isso se torna algo do cotidiano. E muitas pessoas nem se sensibilizam mais com tanta tragédia. Isso se chama atitude blasé, tipo, mas alguém morreu hoje, mais um tiroteio hoje, mais um arrastão hoje. Isso se torna tão normal que o estranho é a gente receber uma notícia boa. E o filme até faz isso com a gente, mostrando tantas pessoas morrendo e até numa sequência de mortes, uma atrás da outra, e metade da cidade morrendo no final, e a gente já nem estranha mais. E acaba se acostumando ao assistir o filme. E lá no final, a morte do filme também fica banalizada. Mas as mortes são maravilhosas, bem criativas, bizarras, bem violentas, jorra sangue para tudo quanto é lado. Pessoas explodem pedaços do corpo para tudo quanto é lado também. São mortes muito gráficas e o filme não tem medo de ir até o limite em que podem chegar com a violência. E algumas me lembram Premonição, como eu disse para vocês, pelo efeito dominó, como a morte da tia Aida e a morte de abertura, e algumas também lembram por conta da bizarrice. Interessante também que o filme aborda a família, como os traumas familiares passam de geração a geração. O pai deles lidou com o macaco e sumiu do mapa, com certeza para não levar a maldição para sua família. Os garotos lidam com o macaco a vida inteira e agora o filho de Hall, o Petey, também começa a lidar com o macaco. Mas aqui, um pouco diferente, já que Hall, que era um pai ausente e se afastou do seu filho para não colocá-lo no meio da maldição, como o próprio pai do Hall fez isso, ao longo do filme ele decide não mais ser ausente. Em vez disso, ele decide estar ao lado do filho e juntos lidarem com essa situação. Mas o que a mãe de Hall ensinou para ele sobre a morte, ele acabou passando para o filho. Até a maneira de lidar com a morte, dançando. Então isso se repete de geração para geração. Essa questão é muito evidente também quando Petey precisa fazer uma árvore genealógica da família. Porque o que acontece no passado afeta o presente e o futuro. Conhecer o passado pode ajudar a entender o presente, melhorar o futuro. Por que Hall abandonou o filho? Por conta de sua infância. Mas o pai de Hall e de Bill abandonou os garotos e Hall está tentando modificar isso. Então, a partir do Hall e do Petey, a gente consegue ver que, por mais que os traumas possam ser herdados, eles também podem ser quebrados. Os traumas, os ciclos viciosos familiares também podem ser quebrados. E a questão do Hall e do Petey no filme é que parece que isso pode ser quebrado também. Que agora os dois vão lidar com isso juntos e que Petey pode passar para próximas gerações algo completamente diferente, ter uma infância diferente para assim melhorar o seu futuro. Então o filme trata muito disso, dessas questões familiares. E nisso temos o Bill, que ficou sua vida inteira obcecado pelo macaco e pela vingança a seu irmão, que ele ocupa pela morte da mãe. O Bill e Hall são gêmeos, mas nunca se deram bem. Bill fazia bullying com Hall durante a infância inteira, o tratava mal, e quando a mãe morre, o Bill culpa exatamente o Hall pela morte da mãe. Então o Bill é um narcisista egocêntrico que só pensa em si. Foi só ele quem perdeu a mãe. E a vida toda ele quer um macaco para se vingar. Só que o macaco só estava usando ele para ser encontrado. Foi completamente manipulado pelo macaco, mas ele não enxergava isso. Foi só numa conversa com Hall que ele percebe que ele é seu irmão e gêmeo e que ele também perdeu a mãe. Ele vê as coisas com outra perspectiva, os irmãos tentam se reconciliar, mas já é tarde demais. E nessa sede de vingança cega, Bill também não percebe que o macaco não mata quem gira a chave. Ele não mata quem é dono dele, já que na infância ficou acordado de que Hall era o dono do macaco. E mesmo com Hall despedaçando o macaco, ele não machuca o Hall. E o Bill tentando controlar o macaco no final, o próprio fica com raiva e se vinga ali mesmo. O tio James ele entrega uma atuação muito boa como os gêmeos.
que ele aqui também é o narrador da história. Eu adoro esse ator, ele é muito gato. Mas eu preciso falar uma coisa pra vocês, galera. Essa voz grave do tio James me lembrava muito a voz do Patrick Wilson da franquia Invocação do Mal. Eu ficava o tempo todo lembrando disso, falando, nossa, Patrick Wilson, não é Patrick Wilson, é o tio James, é outro ator, mas realmente a voz é muito parecida dos dois. E a narração também, o tom do humor me lembra bastante Desventuras em Série, com o Lemony Snicket comentando e narrando a história. E eu também amo a Tatiana Maslany, que faz a mãe deles, ela é uma atriz excelente. Depois assistam Orphan Black, se vocês ainda não viram, para verem do que ela é capaz. Esqueçam o She-Hulk, esqueçam que esse negócio existiu. Vão assistir ali Orphan Black. Também temos Rohan Campbell no filme, que ele faz aquele boy lixo, Corey de Halloween Ends, e aquele interpreta o cabeludo obcecado pelo macaco que acha o macaco pro Bill se vingar. A direção de Osgood Perkins é muito boa, bem atmosférica e estilosa. Ele consegue entregar uma atmosfera bem sombria nos filmes e o terror está muito bom. Há alguns momentos de suspense, poucos jump scares, dosando bem com esse humor que encaixa perfeitamente no filme. O diretor até mesmo faz uma pequena participação como o tio Chip. A fotografia é belíssima, com alguns tons neon, o uso da iluminação e das sombras, a trilha sonora bem potente, com um pouco de sintetizador que eu amo, e o uso do macaco foi muito bem feito. Ele é fofinho, mas também bem macabro, a câmera dá muito close nos olhos dele, sem expressão. A única reação dele é quando giram a chave, ele dá aquele sorriso de tipo, vou matar alguém agora. Parece bem feliz em fazer isso. O macaco, mesmo sendo um objeto inanimado, ele apresenta vida e se torna mais um personagem da história. Ele não é um brinquedo, não sabemos o que ele é, mas ele sangra. É uma entidade, é um demônio, é um monstro, uma criatura maligna. O que ele é? De onde ele veio? Por que ele faz isso? Tudo é um mistério e isso é bom. Não precisamos de uma história de origem. Nem tudo precisa ser explicado. E curiosidade, tiveram que mudar o design do macaco, porque a Disney/Pixar tem os direitos do macaco com os pratos. Então trocaram pelo tambor, que pra mim ficou até melhor aqui, viu? E temos várias referências do universo de Stephen King, como a babá dos garotos se chama Annie Wilkes, que é a protagonista do livro Misery, a vilã do livro também. Eu menciono o nome da senhora Torrance como a professora dos garotos, que é claramente uma referência ao Iluminado. E também o Biscoito da Sorte me lembra bastante It. Claro, né, além da história se passar no estado do Maine, como a maioria das histórias de Stephen King, porque o autor cresceu nesse estado. E explicando o final aqui pra vocês, galera, sobre aquele homem estranho, idoso, andando com um cavalo pálido no meio da estrada no final do filme, aquilo é a própria morte, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, porque no livro das Revelações, ou do Apocalipse na Bíblia, a morte cavalga um cavalo branco, e a gente consegue ver pelas feições, então, desse homem, né, dessa morte, de que tá cansada demais, porque esteve na cidade essas semanas, esses dias todos, e depois desse arrebatamento, quase um apocalipse na cidade, ela teve que ceifar as vidas e levar as almas embora. Então trabalhou demais e está extremamente cansado de levar todas essas almas, todas essas pessoas mortas. Então essa pessoa, essa figura que aparece no cavalo, é a própria morte, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E claro, né, que o Holly e o Peter veem eles porque eles estão no meio daquela cidade, eles estão ali com o macaco, eles aceitaram todas aquelas mortes e falaram, olha, vamos ficar com o macaco conosco para ninguém mais usar, vamos guardar, não vamos mais girar a chave, então vamos ficar com esse macaco. Então, explicando aqui o final pra vocês, que realmente deixa muita dúvida, mas tá explicadinho aqui. Então, galera, é um filme divertido, criativo, inteligente, violento e que você nem sente a hora passar. Quando vê o filme já acabou, você fala, opa, já chegou no final?
Então eu dou 8 claquetes de 10. E qual nota que vocês dão para esse filme? Gostaram do filme? Ainda vão assistir? Qual a opinião de vocês? Eu tô fazendo críticas de todos os lançamentos de terror nos cinemas e no fim do ano esses filmes vão estar na nossa premiação de terror, que chega na sua 3ª edição. Então dê um like no vídeo, se inscreva no canal para se manterem informados sobre o mundo e os filmes de terror. Muito obrigada, galera. Até os próximos vídeos.